Finalmente, a pergunta mais repetida no Brasil nos últimos 4 meses tem uma resposta. Finalmente, a gente vai ficar sabendo por que o Alexandre de Moraes e a sua esposa fizeram um contrato de 129 milhões de reais com um mafioso que ajudou a criar a maior fraude bancária da história do nosso país. O porquê que o Vorcaro pagou 129, fez um contrato para pagar 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes. Quando um dos maiores jornais do Brasil publica uma matéria na qual a manchete é STF em permanente estado de exceção é publicado, é porque a situação está realmente séria. Urgente. Delação de Vorcaro atinge Moraes. É isso mesmo. O portal Metrópolis acaba de afirmar que Daniel Vorcaro falou na delação sobre Alexandre de Moraes e a esposa do ministro. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em sua proposta de delação premiada, que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF, em busca de proximidade com o magistrado. Segundo 2 fontes graduadas que acompanham as tratativas da delação, o dono do Banco Master afirmou ainda, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões, não teria sido o maior fechado pelo banco, ou seja, que houve contratos com valores maiores. Como já noticiado, o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Moraes vigorou de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o instrumento foi rompido após a liquidação do Master pelo Banco Central e a consequente prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. A proposta de delação premiada de Vorcaro foi entregue pela defesa do banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República na terça-feira. Agora, autoridades dos 2 órgãos analisarão o material. Nessa fase, investigadores da PF e da PGR vão averiguar se o material apresentado por Vorcaro tem elementos para provar o que ele falou. Se necessário, as autoridades poderão pedir mais informações ao dono do Master. Somente após esse acerto é que a delação será encaminhada para homologação ou não do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. Se ela for homologada, a defesa espera que Vorcaro vá para a prisão domiciliar. Ainda, há informações que a velha mídia brasileira não teve coragem de noticiar. Imagina o que está por vir? Finalmente, a pergunta mais repetida no Brasil nos últimos 4 meses tem uma resposta. Finalmente, a gente vai ficar sabendo por que o Alexandre de Moraes e a sua esposa fizeram um contrato de 129 milhões de reais com um mafioso que mandava capanga arrancar dente de jornalistas, que ajudou a criar a maior fraude bancária da história do nosso país. O porquê que o Vorcaro pagou 129, fez um contrato para pagar 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes. Vamos ver? Cadê a porcaria do trem? Tá aqui. Aqui. O que Vorcaro fala na delação sobre Moraes e esposa do ministro? Banco Master de Daniel Vorcaro teve contrato de 129 milhões com o escritório de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver a matéria. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em sua proposta de delação premiada, que fechou um contrato com o escritório da advogada de Viviane Barsi, esposa de ministros do STF, Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Vocês ouviram bem? O Vorcaro acordou um dia e decidiu gastar 129 milhões de reais contratando a esposa do Alexandre de Moraes, porque ele queria ficar próximo do Alexandre de Moraes. Ele queria ficar amigo do Alexandre de Moraes. Por que um mafioso, por que um gangster, criminoso, membro do crime organizado, por que ele ficaria ou gostaria de ficar próximo do Alexandre de Moraes? Bom, é só uma especulação, mas eu acredito que ao ficar próximo do Alexandre de Moraes e ter a esposa dele na folha de pagamento, facilitaria para protegê-lo de possíveis condenações
buscas e apreensões, investigações? O que nós sabemos até agora, depois dessa resposta do Vorcaro, é que no dia que ele foi preso, ele pediu para o Alexandre de Moraes bloquear alguma coisa. E aí, conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Porque mais na frente, na mesma matéria, ele fala o seguinte: segundo duas fontes graduadas que acompanham as tratativas de delação e que foram ouvidas pela coluna sob reserva, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre banqueiro e Moraes em razão do contrato. Peraí. Ele fez o contrato para se aproximar, se aproximou, teve visita com o Moraes na casa dele. Parece que o Moraes visitou a casa dele em Trancoso, de acordo com a imprensa, né? Não sou eu que estou falando. Moraes chegou a falar com o presidente do Banco Central, em nome do Vorcaro, e depois teve aquelas mensagens de visualização única na qual ele pergunta se o Moraes conseguiu bloquear alguma coisa. E tem aquela questão do apartamento, que a esposa do Vorcaro pergunta se ele tinha gostado do apartamento. Mas tudo isso é porque ele queria ficar próximo do Moraes. Próximo por quê? Porque o Moraes é um cara gente boa? Porque as piadas do Moraes são engraçadas? Ou porque eles torcem para o mesmo time? Por qual motivo Vorcaro via no Moraes uma pessoa que ele deveria estar próximo? O que nós estamos vendo? Não tem como negar que o contrato foi feito. Não tem como justificar o contrato por trabalhos advocatícios. O que sobra para o Vorcaro é dizer que foi tudo uma tentativa de aproximar, mas ele tem que proteger o Moraes. Vai blindar algumas pessoas. Aqui eu estou vendo uma tentativa de blindagem em busca de proximidade com o magistrado. O que essa proximidade lhe daria? Quais benefícios ele teria com essa proximidade? Porque o que eu sei até agora, o único beneficiado foi o Moraes. Viajou no jatinho várias vezes, que se fosse somar o pagamento do táxi aéreo, daria em torno de R$1 milhão. Na minha opinião, a pergunta ainda não foi respondida. Para essa pergunta ser respondida, nós teríamos que saber o que o Moraes enviou para o Vorcaro. Quais foram as conversas que Moraes teve com o Vorcaro. Só que impossível fazer uma busca e apreensão no ministro do STF, a não ser que o presidente da corte autorize. Fachin, como é que a gente vai saber a verdade nessa história? Será que a gente vai conseguir se aprofundar no que realmente aconteceu? Mas interessante, né? É interessante a admissão... porcaria, o volume tá baixo. É interessante a admissão de que tudo foi feito para se aproximar do Alexandre de Moraes. Quando um dos maiores jornais do Brasil publica uma matéria na qual a manchete é STF em permanente estado de exceção é publicado, é porque a situação está realmente séria. Quando você fala que um governo ou uma corte está em estado de exceção, literalmente isso quer dizer que direitos fundamentais são ignorados, o legislativo não tem mais importância e todas as decisões devem ser acatadas imediatamente sob pena de ser preso ou ter sua liberdade cerceada. É uma ditadura. Aqui o Estadão está declarando que o STF criou uma ditadura no Brasil. E, curiosamente, o meu nome está no artigo como um dos exemplos de por que o STF virou uma ditadura. Então eu vou ler essa matéria, ela é muito importante. Eu vou ler ela rapidamente para você entender a gravidade da crise que nós estamos vivendo. E não é à toa que a maioria da população quer impeachment de ministros do STF. O processo do Supremo contra Malafaia é um compêndio de ilegalidades cometidas pelo império da lei do mais forte fabricado pelo tribunal ao título de salvar a democracia. O Supremo Tribunal Federal tornou réu o pastor Silas Malafaia por injúria. A fala resumia-se a invectivas genéricas contra generais, frouxos, covardes, omissos. O feijão com arroz da política. Ainda assim, foi suficiente para mover o maquinário penal da corte. O STF gabaritou um catálogo de agressões ao devido processo legal, à liberdade de expressão, ao bom senso, o que faz do caso uma espécie de biópsia do Estado policial instaurado como um consórcio com a Procuradoria-Geral da República. E aqui é uma ditadura aliada ao PGR, o que ele está falando, tá? Malafaia não tem foro privilegiado. Os supostos ofendidos não se incomodaram a ponto de apresentar uma queixa, mas a PGR se incomodou. A relatoria foi direto, sem sorteio, para o ministro Alexandre de Moraes por conexões com o inquérito das fake news. Quais? O que seria um episódio corriqueiro do debate político?
foi tragado por um circuito penal onde investigação, acusação e julgamento se confundem. Há evidências abundantes de um padrão. Já na inauguração do inquérito das fake news, aberto há longínquos 7 anos pelo ministro Dias Toffoli, Moraes censurou uma reportagem sobre uma menção ao próprio Toffoli, em uma delação premiada. Agora, o ministro Gilmar Mendes solicitou a inclusão do pré-candidato à presidência Romeu Zema no inquérito por um vídeo com fantoches do próprio Gilmar. Moraes ordenou busca e apreensão contra o blogueiro, que noticiou o uso de veículos oficiais por parentes do ministro Flávio Dino. Manifestações políticas ou jornalísticas incômodas aos togados são tratadas como violações a serem reprimidas pelo aparato penal. Antes de continuar, Paulo Figueiredo, Fiuza, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, todas essas pessoas foram também perseguidas, são jornalistas, mas o Estadão não quis mencionar elas, tudo bem. O ministro Gilmar Mendes avisou que o inquérito será necessário nas eleições. O deputado Gustavo Gaia foi tornado réu pela primeira turma por associar o presidente Lula ao nazismo. O próprio Gaia foi chamado de nazista pelo deputado José Nelto, mas a denúncia foi rejeitada pela primeira turma. Dino associou Jair Bolsonaro ao nazismo e o chamou de serial killer. O mesmo Dino abriu queixa-crime contra um influencer que o chamou de gordola. Moraes abriu um inquérito contra o principal adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, por um post que menciona o presidente e acusa o Foro de São Paulo de crimes. Mas quantas vezes Lula, como todos seus companheiros, incluindo Dino, acusou Jair Bolsonaro do pior dos crimes, o genocídio? No STF, punitivismo e garantismo são servidos à la carte, ao gosto do freguês. O procurador-geral, Paulo Gonet, que agora está tentando blindar o filho do Lula na delação do Camisote, opera como fiel tarefeiro de seu ex-sócio Gilmar Mendes. Olha que vergonha, cara. Tarefeiro. Eu nem vou usar essa palavra mais vezes, gostei dela. Do seu ex-sócio Gilmar Mendes e Companhia Limitada. Quando se trata de incriminar falas genéricas, ríspidas ou satíricas contra o governo ou os ministros, é solerte e valente. Já para a máfia de Daniel Vorcari e os negócios nebulosos do clã Toffoli Moraes, faz ouvidos de mercador. Para críticos, meia interferência basta. Para os camaradas, nenhum contrato espantoso de 129 milhões entre Vorcaro e o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes é indício suficiente. O caso Malafaia não é ponto fora da curva, é a curva. Nele se acumula uma expansão de competências, o uso elástico do direito penal, a criminalização seletiva de linguagem política, a equiparação de críticas a autoridades a ataques a instituições. As conexões misteriosas com os inquéritos infinitos, a contradição jurisprudencial e o passe de deux entre STF e PGR, a paz dos deuses, né, entre STF e PGR. Nesse jogo de cena, o Supremo investiga, acusa, julga e executa. Cara, como é bom ver o Estadão falando isso finalmente, né? A Procuradoria chancela e o consórcio pune ou blinda. Quem bem entende, como bem entende, pelo que bem entende. Ninguém sabe exatamente o que se pode fazer. Quem pode julgá-lo e segundo quais regras? O cidadão já não responde pelo que faz, mas por quem é e por quem desagrada. A lei, que deveria limitar o poder, é manietada por ele. O nome disso é conhecido, e não é Estado Democrático de Direito. Mostre-me o homem que eu lhe direi o crime, diz o comissário Beria ao chefão Stalin. Mudam os atores, a farsa não. Esse artigo do Estadão, tá? Essa nota do Estadão aqui, a opinião do Estadão, isso aqui é uma opinião do Estadão, não é minha não, tá? Então não me prende não, Moraes, nem me coloque em inquérito. É muito grave. Isso aqui nós estamos falando de um dos jornais que mais respeitados, até pela esquerda, dizendo claramente, o STF virou um Estado, um tribunal de exceção, e o Brasil é uma ditadura. E se você critica essa ditadura, você vai preso. Agora, se você rouba ou recebe 129 milhões de mafiosos, você está ajudando o Estado Democrático de Direito. O Gilmar Mendes acabou de receber uma péssima notícia. A pesquisa Meio Ideias, hoje divulgada pela CNN, expõe que o decano errou e errou feio na estratégia dele de ir para cima, de partir para cima do Romeu Zema. A péssima notícia é que a pesquisa expõe que 50,3% dos brasileiros estão ou ficaram do lado do Zema nesse embate com o Gilmar. E apenas 21,7% apoiam a corte. Bom, esses
21,7%, talvez seja que o Gilmar tem uma família muito grande, talvez seja de funcionários públicos do STF, ou talvez seja de gente que respondeu, que estão do lado da corte por medo de repente, a pesquisa revelar o nome dessas pessoas para o próprio Gilmar. O Gilmar, é óbvio que ele não tem mais respeito de ninguém, ele tem temor, a pessoa tem medo do Gilmar, mas respeito ninguém tem mais pelo Gilmar. Aliás, não tem por mais ninguém dentro do STF, ou por pouquíssimos. Talvez o André Mendonça e o Fux, por enquanto. Bom, o fato é o seguinte, meus caros, o mais ridículo dessa história toda, e que surpreende, é que a pesquisa mostra que a maior insatisfação com o STF é de eleitores do Lula. Nem são os eleitores da direita, os eleitores da esquerda acham que o Gilmar pisou na bola. Entre os eleitores do Lula, 63,5% acham que o STF exagerou. Entre os que aprovam o governo Lula, 60,8% das pessoas entenderam que o Gilmar pisou na bola. Entre os eleitores do Flávio Bolsonaro, 38,5%, ou seja, quase 25 pontos a menos. Portanto, mesmo a esquerda entendeu que é uma besteira o que o Gilmar fez. E talvez os esquerdistas ou os eleitores do Lula tenham entendido que era uma besteira porque o Zema ganhou muito palanque com isso tudo. O Gilmar deu palanque para o Zema. Aliás, só falta o Zema chamar o Gilmar para fazer propaganda, porque ganhou seguidores, ganhou adesão, ganhou mídia. O Gilmar deu um tiro pela culatra institucional gigante. E talvez essa resposta do eleitor do Lula diga respeito a isso. Eles entenderam que o Gilmar fez foi impulsionar as candidaturas da direita, especialmente a candidatura do Zema, e por isso dizem que o Gilmar passou do ponto. Portanto, meus caros, o STF está desgovernado. É um trem desgovernado, capitaneado pelo Gilmar, que é o decano, que está delirando em termos de resposta institucional. Alguém como o Gilmar deveria estar pianinho, deveria estar nos bastidores, deveria estar estudando o terreno, e não, ele está lá na artilharia, está lá com a espada em punho querendo guerrear com todo mundo que o desafiou. Isso só mostra como o STF virou uma casa da mãe, não vou dizer de qual mãe, senão acabo eu processado, mas a casa daquela mãe que você imagina. O STF se tornou uma casa desgovernada, um trem desgovernado, um lugar onde ninguém mais é de ninguém, ninguém tem mais comando lá dentro. O Moraes não ouve mais ninguém, o Gilmar está querendo guerrear isolado as demais pessoas, o Fachin ouve vozes do além achando que código de ética vai resolver o problema, e enquanto isso a gente isoladamente tem o André Mendonça tentando colocar ordem nesse puleiro todo. Meus caros, se a gente não resolver o STF agora, se as questões que são relevantes para o país não forem decididas agora, nunca mais serão. O STF está perdido, que nem cego em tiroteio e nas cordas, e esse é o momento de conseguirmos resolver essa questão toda. A pergunta que fica é: alguém do STF vai ter coragem de dizer para o Gilmar parar? Alguém que olhe para a semana passada, com o Gonê hesitando, com o Gilmar guerreando, com o Moraes não ouvindo ninguém, e assim por diante, alguém acredita que o STF ainda vai ser tão potente contra as nossas liberdades como um dia foi? Pode demorar, meus caros, mas a coisa está acontecendo. Uma virada de mesa está em curso. Deixa aí o seu comentário, quero te ouvir e um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.